Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Conectados com a EBD. Hoje, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, dando sequência aos nossos estudos desta lição ou da revista do nosso segundo trimestre, não é? Baseando-nos na Epístola de Paulo aos Efésios, estaremos estudando a lição de número 4, cujo título é A Iluminação Espiritual do Crente. A iluminação espiritual do crente. Nós queremos já iniciar fazendo a leitura do texto bíblico em classe, do texto base da nossa lição, Efésios capítulo de número 1, versículos 15 ao 23. Efésios capítulo de número 1, versículos 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Nosso texto áureo, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 17, está escrito: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele inicia a sua epístola, a epístola aos Efésios, com uma longa sentença que está dividida em 3 seções ou em 3 partes. Primeira seção, ação de graças, capítulo 1, versículos 15 e 16. Segunda seção, do versículo 17 ao versículo 19, oração intercessora ou intercessória, como alguém queira. E terceira e última seção, confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença ou nesta construção, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, por buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Nestes versículos que nós lemos do texto base da lição de hoje, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição,
buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e da herança divina, bem como e também entender a grandeza do poder do nosso Deus, embora não seja tarefa fácil. Com isso, ou para isso, o comentarista da lição, ele vai dividi-la em tópicos, e no primeiro tópico dessa lição de hoje, ou da lição de número 4, ele vem falando sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Observemos que ele vai destacar 2 pontos no primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo, nesta epístola, neste trecho do texto que nós lemos, ele vai ensinar aos salvos, aos crentes, aos irmãos da cidade de Éfeso na época, mas hoje ele ensina também a toda a igreja, que precisamos ser iluminados para compreendermos quais são a esperança da nossa vocação e as riquezas da glória da herança de Deus para a nossa vida. Logo de imediato, o comentarista vem falando sobre a ação de graças e intercessão. E o apóstolo, ele vai se alegrar em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Paulo, ele escreve para os irmãos, ele traz uma mensagem de ânimo para os irmãos, para consolar o coração dos irmãos, para confortar o coração dos irmãos. E ele já vem agradecendo a Deus pela vida dos eleitos de Deus, dos eleitos em Cristo. Mas não somente isso, ele também vai agradecer a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas. Bênçãos recebidas pelo apóstolo Paulo, bênçãos recebidas pela igreja da cidade de Éfeso, bênçãos recebidas pela igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais. Que bênçãos são estas? Eleição, filiação, o dom do Espírito Santo, dentre tantas outras. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, além de agradecer, ele vai interceder para que os seus leitores recebam, para que lhes seja concedidos o espírito de sabedoria e de revelação. Ele vai pedir a Deus que conceda aos seus eleitores espírito de sabedoria e de revelação. Por que Paulo faz isto? Porque Paulo roga para que os irmãos recebam este espírito de sabedoria e de revelação. É simples. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Esta revelação, esta sabedoria são provenientes de Deus. E ninguém recebe as bênçãos do Evangelho na sua totalidade, senão, preste atenção, se não for ensinado por Deus. Por isso que Paulo roga para que os crentes recebam a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada. Por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo ao seu entendimento, ao nosso entendimento, a esperança da chamada. Além da esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. É o Espírito Santo que traz ao nosso entendimento. Por meio da palavra, por intervenção de Deus. Mas ele também vai falar sobre a esperança da vocação. Anteriormente, ele vai agradecer pelos eleitos e vai interceder pelos eleitos.
Mas aqui ele vai falar sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede, Paulo roga, Paulo suplica para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem, conhecerem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Uma vez que o Espírito Santo traz a iluminação, a revelação, aí sim eles estariam preparados, capacitados para experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, escolhidos por Deus. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Repetindo, podemos dizer que tal esperança desta vocação está dividida em pelo menos 3 aspectos. Os teólogos vão falar sobre isso e um deles é John Stott. Em primeiro lugar, Deus chamou pessoas no passado. Repetindo, Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. E aqui, mais uma vez, eu destaco, foi Deus quem chamou. Foi Deus quem convocou. Foi Deus quem elegeu. Você é escolhido, eleito, vocacionado pelo próprio Deus. Privilégio. Segundo lugar, a chamada abrange serviço e santificação no presente. O Senhor nos elegeu, nos chamou, nos vocacionou no passado, mas no presente Ele exige de nós serviço e santificação. Repito, os eleitos de Deus no presente, eles precisam prestar ou ter serviço e santificação, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno de servos de Deus, eleitos de Deus, vocacionados de Deus. Terceiro lugar, uma participação gloriosa no futuro. Os vocacionados precisam compreender que eles terão uma participação gloriosa no futuro. Que participação é esta? Essa ideia de participação gloriosa no futuro compreende a vida eterna, ou glória, e a esperança de conhecer, de ver face a face o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, glorioso, amoroso, que nos elegeu no passado, que nos vocacionou para vivermos uma vida santa, envolvida com seu trabalho, com a sua obra, prestando um serviço para a glória dele, porque no futuro nós desfrutaremos da presença desse Pai tão glorioso e amoroso. Além disso, ele também vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo, ele também destaca para os crentes as riquezas da glória da sua herança, ou desta herança da vocação, desta herança divina. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Eu vou repetir. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos.
Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E que bênçãos são essas que nós recebemos, que nos acompanham quando nós nos entregamos a Cristo? Nós não aceitamos a Cristo, é Ele quem nos aceita. Nós nos entregamos a Cristo. Quais são as bênçãos decorrentes desta entrega da salvação? Perdão de pecados, a adoção por parte de Deus como seus filhos, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, tais como, por exemplo, vermos a Deus, Cristo e o adorarmos. Mas nós poderíamos citar tantas outras bênçãos que são decorrentes desta salvação. Sim, no dia aprazado, no dia determinado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, sendo servidos pelo próprio Cordeiro de Deus, pelo próprio Jesus. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus, amém. São riquezas da glória desta herança preparada para nós. No segundo tópico da lição, ele vem falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Evidentemente que nós, seres humanos, pobres, falíveis, limitados, mortais, nós não temos como mensurar ou dimensionar o poder de Deus. O apóstolo Paulo, na verdade aqui, ele está simplesmente fazendo um esforço a fim de traduzir de forma muito pálida, de forma muito pequena, em comparação à grandeza absoluta do poder de Deus. Ele está tentando traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em nós, por nós e para nós. Eu vou repetir. Este poder de Deus que opera em nós, por nós e para nós. O poder de Deus, volta a falar, é imensurável. Não se pode medir. Não se tem uma dimensão. Aqui, quando o apóstolo vem falar sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A palavra sobreexcelente, na verdade, é uma palavra derivada do grego, que significa extraordinário. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus, sobreexcelente é extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja, que a tudo supera, que a tudo ultrapassa. Então a sobreexcelente grandeza, a extraordinária grandeza. É por isso que o nosso Deus, ele é soberano. O seu poder o torna e o faz e o coloca acima de tudo e de todas as coisas. O termo dunamis, que é a palavra poder lá no grego, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, força descomunal, força sobrenatural. Mas isso também não nos faz compreender na totalidade a grandeza do poder de Deus. Como é que alguém explica uma pessoa criar tudo do nada? Vou repetir mais uma vez. Alguém pode explicar
uma pessoa criar tudo do nada? Isto é impossível, mas é impossível aos homens, não ao Deus Todo-Poderoso. Logo, a repetição desses termos sobre excelente, grandeza, poder, logo a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Só Deus é capaz de realizar todas estas bênçãos sobre a vida da sua igreja, dos seus filhos, das suas filhas. Além disso, ele vai falar sobre a força do poder divino. A força do poder divino. Na verdade, a expressão segundo a operação da força do seu poder, nesta expressão, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, 3 palavras gregas que concordam entre si. Primeira palavra, operação. Segundo a operação, que nada mais é que a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, poder em ação, operação, poder em ação. Segundo a expressão força, que vem do termo kratos, que nada mais é que intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente, próprio de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza, opera em favor dos que creem. Repito, o poder de Deus estará atuante em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Segundo lugar, a ascensão de Cristo à direita de Deus Pai nos céus. E terceiro lugar, sua elevação acima de todo principado, potestade, de todo domínio. É a força do poder divino que é incomparável. Terceiro tópico da lição, o comentarista fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse tópico, o comentarista ele vem destacando a exaltação de Cristo, que atesta ou que mostra através de alguns aspectos a grandiosidade do poder de Deus. Poder este que está disponível para a igreja, para os cristãos, nos dias de hoje. E aqui, o comentarista vem falando logo de imediato que Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo. O poder de Deus se manifestou em Cristo. Operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, trazendo-o à vida mais uma vez. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Aí nós temos algumas referências. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito
as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados com Ele. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo, as primícias dos que dormem eternamente. Mas além de ser as primícias dos que dormem, Cristo também ele foi e é exaltado sobremaneira. Mas nós pulamos aqui um ponto e queremos destacar com vocês aqui. Cristo, ele foi elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando fala da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Deus o coloca à sua direita, posição de honra, de destaque. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em relação ou em referência à promessa messiânica, como Filho de Deus, como prometido de Israel. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Quando ele é assunto aos céus e Deus o coloca à sua direita, à sua destra, ele está lhe honrando por vencer por completo o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado ou assegurado, garantido aos salvos. E endossa, confirma nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do nosso Deus Pai, do nosso Deus Criador. Desta forma, estando sentado ou assentado à direita de Deus, Cristo ele foi exaltado sobremaneira, excelentemente. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia. Não há ninguém maior que o nosso Cristo. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro benefício: Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo benefício: Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E isso aqui, além de ser um benefício para nós, também é uma grande responsabilidade. Volto a repetir, fomos designados para sermos expressão plena de Cristo na terra. Foi por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra, luz do mundo. É uma grande responsabilidade. Portanto, isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Cristo é o cabeça, é o nosso líder, é o nosso chefe, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Rei. Confiamos nele,
veemente e terminantemente, sem sombras de dúvidas. E esta garantia nos faz entender que nenhum poder das trevas prevalecerá contra nós, pois foi o próprio Senhor quem disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a bem da verdade é que nós estamos vivendo uma época difícil. E convenhamos, a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais difíceis para a igreja. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Mas independentemente de qualquer coisa, a igreja continua marchante, triunfante, de pé, porque a igreja não é propriedade particular de homem, mas é propriedade peculiar do Deus Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E aqui nós finalizamos agradecendo a Deus por este momento com vocês, dizendo que, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. E seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Deus, aleluia, amém. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando e até a próxima lição, quando estaremos estudando a lição 5 para o dia 3 de maio de 2020, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Assistam, curtam, se possível, comentem, não deixem de compartilhar, e se você ainda não se inscreveu no canal Conectados com a EBD, faça isto para a glória do nome de Jesus, para que possamos divulgar ao máximo a palavra de Deus e o ensinamento da lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe e até a próxima. Amém.